O ano era de 2018. Eu trabalhava em uma fábrica de produtos de limpeza naquela época. Era uma fábrica muito próspera. E eu trabalhava no turno da noite. Eu e vários amigos. Mas uma época ruim chegou e atingiu a fábrica. E junto com essa época ruim, muitas pessoas foram mandadas embora. Eu, por sorte, não fui. Fiquei somente eu no turno da noite e o guarda que ficava em sua guarita, lá longe no meio da escuridão. Me lembro que foi numa quinta-feira, onde estava chovendo muito, mas muito mesmo, que algo estranho aconteceu. Algo que mudou a minha percepção sobre as coisas espirituais ou mistérios da vida. Vou contar a vocês o que eu vi quando estava voltando para casa em uma madrugada. Havia chovido muito. Eu nunca tinha visto uma tempestade daquele jeito. Era água que não se acabava. E me lembro que finalmente o meu expediente acabou. Eram 5 horas da manhã e o rapaz que assumia o próximo turno havia acabado de chegar. Conversei com ele, cumprimentei. Tomamos um café, como sempre nós fazíamos. Ele sempre tomava café a hora que chegava e eu sempre tomava meu café a hora que ia embora. Mas, em meio àquela conversa, eu vi que meu amigo estava estranho, estava assustado, com os olhos arregalados. Perguntei para ele o que havia acontecido. Ele contou que próximo à fábrica, quando um clarão do relâmpago iluminou a noite escura, ele viu uma criatura estranha, deformada, com a boca cheia de sangue, pois havia acabado de abater um animal pelo que ele viu. Era algo que ele não sabia descrever. A sua boca era enorme, desproporcional ao seu corpo. Ele tinha asas e os seus olhos eram vermelhos. Ele também contou que acelerou o seu carro o máximo que pôde, chegando assim rapidamente à fábrica. Após chegar, perguntou ao guarda que estava na guarita se ele tinha visto algo estranho. E o guarda balançou a cabeça dizendo que sim, que tinha visto uma criatura estranha ao qual ele nunca tinha visto antes. Eu sinceramente não acreditei na hora e fui junto com ele perguntar ao guarda que estava na guarita, e o guarda confirmou tudo, dizendo que ele viu durante a chuva, durante os clarões que os relâmpagos faziam. Ele tentou iluminar com o farolete, mas não conseguiu iluminar quase nada, pois estava chovendo muito e estava muito escuro aquela noite. Eu, ao ouvir isso, não sabia o que imaginar ou o que poderia ser. Talvez eles estavam vendo algum bicho, não sei. Só sei que, naquela época e naquela hora, só queria voltar para casa o mais rápido possível, pois estava chovendo muito ainda, e eu só pensava na minha cama, depois de ter trabalhado a noite inteira. Então, me despedi do guarda, me despedi do meu amigo, que ainda estava muito abalado e assustado. E quando entrei no carro, eles falaram: tome cuidado, cuidado com o que fica na beira da rodovia. Eu dei risada e falei: se ele entrar na minha frente, eu vou atropelá-lo e vou trazer para vocês o bichinho. E de risada, liguei o meu carro e saí em meio à chuva, em meio ao escuro. Aproximadamente 200 metros de distância da fábrica, me deparei com algo no meio da rodovia. Como estava chovendo muito, não tinha movimento ali, mas tinha o que parecia ser um corpo no meio da rodovia, no meio daquela chuva, aonde os limpa-vidro do carro trabalhava a todo vapor para tentar dar conta. E eu pensei comigo: e se for uma pessoa, eu não posso deixar aqui na rodovia. Então, tomei a brilhante ideia de descer do carro e ver o que era. Estacionei meu carro no encostamento e gritei: ei, você está bem? Você está bem? E caminhei em direção que, para mim, era uma pessoa que tinha acabado de sofrer um acidente e que precisava de ajuda. Foi quando eu me aproximei que eu vi que aquilo não era humano.
que aquilo não era nenhum bicho que eu conhecia ou que alguma pessoa normal conheça. Aquilo tinha asas e eram enormes. Aquilo tinha boca e era enorme. Aquilo tinha um olho e era vermelho. Aquilo soltou um som e partiu para cima de mim. Aquilo caminhava todo desengonçado, soltando um barulho, e aquela boca cheia de dente, ao qual era enorme, estranha, diabólica, extremamente assustadora. Aquilo cravou em minha mente que até os dias de hoje eu não consigo esquecer de tão assustador que era aquilo. Corri para o meu carro desesperado, fechei a porta, e aquilo subiu em cima do teto do meu carro. Arranquei com o carro, na tentativa de deixar aquilo para trás, mas percebi que ele não saía de cima do meu carro. Eu acelerei o máximo que pude, mas estava com medo de dar água à planagem. Estava com medo de capotar o meu carro. E aquela criatura não saía de cima do teto do meu carro. Comecei a andar em zigue-zague, mas nada acontecia. Torci para que alguém aparecesse naquela rodovia. Torcia para que algum farol estivesse vindo contra a minha direção. Mas nada. Só estava somente eu e aquele ser fazendo barulho, amassando a minha lataria. Eu não podia levar o carro para casa, pois se eu fosse para casa, eu ia levar aquele monstro comigo. Então tive a brilhante ideia de ir em direção à cidade. Assim, a criatura iria largar o meu carro e ir embora. Foi isso que eu pensei. Mas, enquanto estava indo em direção à cidade, comecei a pensar comigo: e se tem alguém andando no meio da rua durante a madrugada e essa criatura sai do meu carro e pega essa pessoa? Como eu vou ficar? Então, eu não sabia o que fazer, pois eu não tinha coragem de descer do carro e enfrentar a criatura. Eu não tinha nenhuma arma dentro do meu carro. E também não podia ir embora para casa, pois aquele bicho não saía do meu teto. E eu não queria que ele atacasse nenhuma pessoa por minha culpa. Fiquei andando na rodovia por muito tempo, pois eu não sabia o que fazer. Eu ia, pegava o contorno e voltava. E eu sabia que aquele bicho estava em cima do meu teto. E por incrível que pareça, nenhum bendito carro passou. Ninguém passava para me ajudar. O meu celular estava descarregado, pois eu tinha escutado música a madrugada inteira. Eu não sabia o que fazer naquela hora. Eu dirigia sem direção. Eu não queria encontrar ninguém andando de a pé. Apesar que na rodovia, com certeza não ia encontrar ninguém. Mas era muita coisa para eu pensar. Eu tinha que cuidar de mim, cuidar das pessoas e de algum modo me livrar daquele demônio que estava em cima do meu carro, que não saía. Eu não sabia o que fazer, continuei dirigindo em linha reta, para ver se encontrava algum caminhoneiro vindo e essa criatura de alguma forma desprendesse do meu carro. Então dirigi. Eu acho que para encontrar alguém, eu dirigi aproximadamente uns 20 quilômetros, sem parar acelerando, em meio àquela chuva e escuro. Até que, lá longe eu vi 2 brilhos, 2 faróis. Era um caminhão que vinha do lado oposto. Buzinei bastante para que ele prestasse atenção em mim. E eu tenho certeza que ele viu o que estava em cima do meu teto, pois após passar ele ficou buzinando muitas e muitas vezes. Mas não adiantou de nada. A criatura não saiu de lá e ainda estava me perseguindo. Foi quando do nada, finalmente a criatura saiu do teto do meu carro. Eu já estava com muito medo, já estava chorando, estava em pânico, pois eu não sabia o que fazer. Assim que aquela criatura saiu do meu carro, eu andei mais aproximadamente uns 3 quilômetros em linha reta, até fazer o contorno em outra direção, pois eu não queria passar nem perto dali. Lembro que andei muito para chegar em casa. Estava com muito medo daquela criatura talvez ter me seguido, querendo me pegar. Mas por sorte nada aconteceu. Cheguei em casa, contei à minha esposa o que havia acontecido.
Ela ficou muito assustada. No outro dia, fui trabalhar normalmente. Conversei com o meu amigo da guarita e contei tudo para ele. Por incrível que pareça, ele não achou que era mentira. Ele acreditou em mim, pois ele também tinha visto uma criatura estranha. E assim que meu amigo de turno chegou, contei tudo para ele. Ele ficou muito assustado. Eu nunca mais vi a tal criatura, nem rastro dela. Mas até hoje eu me pergunto o que foi que eu vi. Procurei na internet algo que poderia ser semelhante a ela, ou algo que fosse uma lenda, algo para aquela região, e não encontrei nada. E até hoje fica um mistério entre eu, o meu amigo de turno e o guarda da guarita. O que foi que a gente viu naquela quinta-feira chuvosa?